vereador Renato Freitas, do PT, e um grupo de ativistas de esquerda invadiram a igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba, no último sábado. O ato de protesto ocorreu no horário da celebração da missa, segundo informou a Arquidiocese. Carregando a bandeira do PT e do PCB, e proferindo discursos de ódio, o coletivo Núcleo Periférico contra o racismo, a xenofobia e pela valorização da vida invadiu o local sagrado para, segundo eles, protestar contra o assassinato de Moise Kabagambi, né? Kambagambi, jovem congolês, morto no Rio de Janeiro no dia 24 de janeiro, e Durval Teófilo, filho, baleado ao ser confundido com um ladrão na porta de casa em São Gonçalo. Isso aqui, gente, chamou muita atenção. Nós temos até o vídeo também, né? O vídeo está no ponto aí para a gente mostrar como é que foi essa invasão? Olha isso. Eles invadiram literalmente na hora da missa mesmo, né? Eles interromperam e fizeram um protesto dentro da igreja. Marina, o que você achou desse ato? Eu acho que a gente tem duas formas de observar esse ato. O primeiro deles, eu sou uma pessoa que defende, eu sou uma pessoa aqui do campo progressista, mas eu defendo a liberdade religiosa. Eu acho que ela deve ser praticada, assim como todas as liberdades estabelecidas pelos direitos humanos, na sua plenitude de exercício. Então, eu acho que existe um espaço para que a gente se manifeste, existe a forma como a gente deve se manifestar nesses espaços, né? E eu acho que, de alguma forma, isso poderia ter sido tratado de uma melhor por parte desse grupo de manifestantes. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou católica, sou crismada, batizada, apresento um programa de rádio que tem um comentarista padre nas sextas-feiras, né? Sou ativa na minha comunidade, e como católica e capaz de ouvir o que o Papa atual diz, o Papa Francisco, sobre o projeto da Igreja em Saída, eu lembro a todo mundo de que a Igreja ela é um espaço de pertença do povo, de todo o povo de Deus, de todos os fiéis, de todos, inclusive aqueles que não são necessariamente católicos. A Igreja também os pertence. Essa é a ideia da igreja, que não tem uma porta fechada, de uma igreja que sai até a sua comunidade. É isso que o Papa Francisco vem pregando com tanto amor, né, à sociedade no mundo inteiro. Então, é um palco para uma discussão sobre uma morte tão bárbara como essa, né? Que, aliás, para mim, acho que, inclusive, é a pauta principal a ser discutida, isso. O assassinato do Moisés, o assassinato do outro rapaz em São Gonçalo. É isso que me choca mais, sabe? Um protesto numa igreja não consegue me chocar mais do que um assassinato à paulada de um trabalhador que reivindicou o seu direito de receber o seu salário, né? Acho que, para Deus, a coisa mais valiosa que existe é a vida, né? Então, qualquer coisa que seja em manifestação e defesa dessa vida tem tudo a ver com a Igreja Católica. Tem tudo a ver com a religião, com a fé das pessoas. E a igreja tem que fazer esses debates, tem que estar aberta a esses debates e tem que ser ocupada pelo povo, orientada a fazer essa discussão, orientada a fazer esse diálogo, né? E, se for preciso, a comunidade tem que exigir da igreja essa postura de abertura, de sair para olhar a dor do seu povo. Ela não pode estar cega à dor do seu povo. Então, eu acho que são dois aspectos, aliás, três, né? Porque é o da morte dos rapazes, a invasão da igreja
da forma como foi construída, mas também o quanto a Igreja Católica, a comunidade católica, muitas vezes, anda surda até para a orientação do próprio Papa, no sentido de que a Igreja é de todos e a Igreja tem que estar de olho na dor do nosso povo mais excluído, né, e conectado a ele. Então, eu acho também outra coisa muito mais grave, por exemplo, e que não foi questionada da forma como essa manifestação está sendo questionada, foi a quantidade de gente que, durante a campanha eleitoral, foi para a igreja fazer arminha com a mão. Arma não é um símbolo que combina com a igreja, não é um símbolo que combina com o amor divino, né? Que não combina com respeito aos povos. Então, a minha opinião vai nesse sentido. Eu acho que precisa de um diálogo melhor sobre o que aconteceu, mas lembrando que aqueles que estavam gritando ali, estavam gritando pela dor de duas famílias que tiveram os seus brutalmente assassinados pelos erros que a nossa sociedade atual tem. Então, esse é o grito maior que Deus deve ouvir. Theo, o que você acha? Eu acho que foi uma agressão à igreja em si, mas sim, concordo que a igreja é um palco de discussões sobre defesa da vida de uma forma geral, é a casa de Deus. Mas eu não concordo com a forma como foi feito, invadir uma igreja. Eu acho que existem espaços públicos que podem ser usados para esse tipo de manifestação. Não deveria ter sido feita ali, mas a manifestação é válida sim. Todo crime contra a vida é abominável, né? Isso deve ser extinto. Violência de qualquer tipo de violência não vale a pena. Eu só acho que deveria ter tido um pouco mais de respeito com a igreja, assim como todas as religiões devem ser respeitadas, mas que a discussão é válida. Eu não vi qual a opinião da igreja, qual o posicionamento da igreja com relação ao acontecido. Eu confesso que eu não tinha visto a notícia, eu fui ver agora. Uhum. Chicão. Eu penso assim, pegando a biografia desse rapaz, que infelizmente tem um dos meus sobrenomes, que é Renato Freitas. Esse rapaz, ele é vereador, ele conseguiu entrar com 5.000 votos e ele já tem um certo histórico na vida dele. Ele, quando houve aquele problema no Carrefour, ele estava lá pichando, escrevendo racista. Tal. Certa vez ele, com um megafone, deu uma cacetada na cabeça de um bolsonarista. Já teve outra vez que ele foi preso por atrapalhar o serviço da polícia. E aí veio o mais grave. Ele, na Câmara, uma vez ele chamou os pastores de trambiqueiros. E agora ele entra numa missa, na hora da missa, onde os fiéis vão para louvar, bendizer, agradecer ao seu Deus, e atrapalha uma missa, constituindo isso um crime. Essa invasão é um crime. Eu acho que ela é válida desde que seja por pessoas interessadas a resolver esse tipo de problema. Racismo, xenofobia, valorização da vida, o que não é o caso. Esse caso aqui me parece para chamar atenção para o partido que ele representa. Ele segue a mesma linha de pessoas como Jean Williams, que não estão nem aí. A intolerância, a irresponsabilidade é comum na vida deles. Eles chamam a atenção praticando esse tipo de ato. Doutor Carlos. Primeiramente, já que igreja não é local de protesto, seja o que for que se queira protestar. Igreja é local de pregação do Evangelho da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome igreja, ele sequer existe em outra religião, em outro que não seja o cristianismo. Ele é um nome que foi criado pelo próprio Cristo, pela própria palavra, pelo próprio Evangelho. Então, igreja não é local para nenhum tipo de protesto. Em segundo lugar, o que houve aí é porque os jornais usam a linguagem popular, né? Invadir, né? Invasão, invadiram. Não houve invasão, né? Que, como a colega aqui bem falou, a igreja é um local público. Então, a priori, não tem como haver uma invasão de Como igreja. é que não é uma invasão? Se está tendo uma celebração. Pronto. E eles entram com tudo. Isso não é invasão, Carlos? Lembra que eu falei no começo, vou falar tecnicamente, dentro da lei. Não é invasão.
Tá? Para uma celebração, isso não é invasão? Não, não é invasão. O que aconteceu aí, a manchete correta seria perturbação de cerimônia religiosa. Artigo 208 do Código Penal Brasileiro, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então aí essas pessoas deveriam ter saído presas daí. Tudo bem que seria apenas um termo circunstanciado de ocorrência, devido a ser um crime de pequeno potencial ofensivo, ou seja, cuja pena máxima é inferior a 2 anos. A pena máxima é 1 ano. Que eu penso que isso tem que ser revisto. Tem que ser mudado, tem que ter aqui, eu vou até movimentar coincídios no Congresso Nacional sobre esse tema, porque a violação, o vilipêndio de objetos de culto, né? Porque o artigo 208 traz 3 tipos penais, né? Traz você escarnecer de alguém pela religião dela ou pela função religiosa que ele ocupa, traz perturbar celebração de cerimônia, que foi o que aconteceu aí, e traz o vilipêndio de objeto de culto religioso. Por exemplo, quando nas passeatas gays, eles pegam imagens da Igreja Católica e sentam em cima e introduzem em orifícios do corpo, jogam no chão, também se encaixa no crime do artigo 208 do Código Penal Brasileiro. Então aí eu quero fazer aqui a pergunta, isso aí foi em Curitiba, eu quero perguntar, Ministério Público de Curitiba, cadê vocês? Eu não vi nenhuma notícia de que tenha ocorrido uma notícia crime contra esse pessoal. Polícia Civil de Curitiba, cadê vocês, autoridades policiais de Curitiba? Eu não ouvi nenhuma notícia de que um delegado, porque o delegado, quando toma conhecimento do cometimento de um crime, ele tem obrigação, se ele não fizer, ele está cometendo crime de prevaricação. Ele tem obrigação de instaurar o devido inquérito policial para apurar quem são as pessoas, relatar aquilo ali e mandar para o Ministério Público para oferecer a denúncia contra esses criminosos, porque nada mais são do que criminosos, principalmente esse vereador do PT. O PT é assim, o PT, até quando ele quer usar algum tema, por exemplo, eles usam a morte de uma pessoa para promover política, eles usam a morte de uma pessoa para atacar a fé dos outros, eles usam a morte de uma pessoa para cometer crimes. Então isso aí é comum do PT. Agora, triste das pessoas que foram na onda desse vereador, porque se isso aí acontecer mais de uma vez, como o colega aqui falou, de outros fatos feitos por essa pessoa, se ficar comprovado que mais duas pessoas desse grupo estiveram com ele em outras práticas delitivas, aí já temos o crime de associação criminosa, que a pena é bem mais pesada, inclusive no estado do Ceará, até as varas são específicas de crimes praticados por associação criminosa. Então, foi crime, artigo 208 do Código Penal Brasileiro, espero em breve ver a notícia de que esse indivíduo está respondendo, que a Câmara dos Vereadores de Curitiba já deveria ter instaurado um procedimento para expulsão dele do cargo por quebra de decoro parlamentar, certo? Espero muito ver essas notícias, para não chegar à triste conclusão de que a Câmara dos Vereadores de Curitiba, a mesa da Câmara, os demais vereadores, o Ministério Público do Estado do Paraná e a Polícia Civil daquele Estado estão sendo coniventes e estão deixando criminosos invadirem igrejas. É triste, né? Porque realmente a religião, ultimamente, não está sendo respeitada, né? A religião é um direito fundamental. Não importa qual é a religião do indivíduo. Ele é um direito fundamental da pessoa humana. Então é garantido constitucionalmente e é garantido legalmente. É tanto que, como eu disse, o artigo 208 do Código Penal, ele fala de você escarnecer de alguém porque a pessoa é de religião A, B ou C, de você escarnecer de alguém porque ele ocupa um cargo ou exerce um ministério, por exemplo, um padre, um pastor, uma freira, um diácono, um sacristão, você escarnecer daquela pessoa devido à função dele, ou você vilipendiar objeto de culto, por exemplo, para o evangélico, a Bíblia, para o católico, também a Bíblia e também as imagens, também um texto, um rosário, e a pessoa vilipendiar aquele objeto que é de culto, também incorre no crime do artigo 208 do Código Penal Brasileiro. Por isso que eu falei que me veio, após ver isso aqui, me veio à mente de procurar os conhecidos que eu tenho como deputados federais, como deputado Marco Feliciano e outros, deputado Sóstenes Cavalcante e outros, para falar que tem que ser apresentado um projeto de lei para que a pena deste delito seja aumentada. Por quê? Porque a incidência da prática deste tipo de delito tem aumentado muito no Brasil contra todas as religiões. Então, estão impedindo uma pessoa de expressar a sua fé. E isso
é algo brutal e é algo que não cabe sequer para manifestações de que quer que seja, de homicídio, de estupro, o que quer que seja. A igreja é um local de estudo da palavra, é um local de oração, é um local que não deve ser perturbado. Agora, a igreja pode, fora do templo, fora do culto, fora da missa, reunir ali os seus fiéis, sua comunidade, e fazer reuniões e tratar de temas da sociedade. É legítimo. Por exemplo, muitas pessoas pensam que a mulher hoje em dia vota porque foi o movimento feminista que conseguiu. Não. A mulher hoje em dia vota porque houve um movimento na Europa, inclusive das igrejas evangélicas, e aí sim, apoiando movimentos de mulheres, aonde conseguiram na Europa e nos Estados Unidos a inclusão do voto feminino. Então essas conquistas são conquistas que foram realmente, vieram à tona, e hoje em 2022 a mulher vota, por exemplo, porque a igreja apoiou. Então é muito triste ver esse tipo de manifestação e vindo de um partido político, que na minha opinião, nem sequer deveria mais existir no Brasil, o Partido dos Trabalhadores. Eita, menino. Por falar nisso, acho que tem a ver com esse segundo tema, né? Bora ver? Vamos lá. Palocci cobra desbloqueio de bens e cita Lula. Também tem o direito. O STF negou hoje um pedido feito pela defesa do Antônio Palocci, citando o Lula ao seu beneficiado, para que seus bens fossem desbloqueados. Em 2017, Palocci foi condenado na Operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro, junto com Lula, sendo assim ambos figurados como réus na mesma ação. Mas, na avaliação de Lewandowski, não há conexão entre a decisão dada em favor de Lula e o pleito pessoal de Palocci. Palocci usou como base uma decisão da corte que liberou os bens do ex-presidente Lula, argumentando que sua situação era a mesma, uma vez que foi alvo da mesma decisão da Justiça Federal de Curitiba, de Sérgio Moro, que bloqueou os bens de Lula. Ao ser preso junto com Lula, Palocci afirmou que Lula usou o pré-sal para conseguir dinheiro para campanhas do PT e que as duas campanhas de Dilma Rousseff para a presidência custaram 1,4 bilhão, mais do que foi declarado dinheiro desviado. E aí, Marina, o que você acha? Primeiro, reforçar uma opinião de que é claro que o movimento feminista teve absolutamente tudo a ver com o direito ao voto feminino. Tirar essa protagonismo da luta das mulheres é, sinceramente, uma prova clara de machismo. Não, é só estudar, que aí aprende que não eu foi estudo, assim. meu senhor. Não, eu sou jornalista. Parece eu que sou não. uma pessoa diplomada, tenho estudo, tenho escola, Marina, tenho na próxima, pode falar na mesma hora. Tá certo. Para que a gente não mude o assunto. Não, é porque eu gosto de respeitar a voz das pessoas. Eu não faço isso de interromper. Era só ter feito assim que eu já deixava. Eu gosto de respeitar as pessoas no seu momento de fala. Eu acho que é da educação das pessoas. Não, mas faz parte do debate. Tá errado, que é eu só tô querendo dizer... Não estou errado. Marina, eu só tô querendo dizer que faz parte do debate. Eu até gostaria muito se eu tivesse A primeira dito. coisa é essa. A segunda, que uma das liberdades, além da liberdade religiosa, que eu acho importantíssimo, volto a reforçar isso, é a liberdade também de organização política e partidária. Né? As pessoas têm direito a fazer parte do seu partido, seus partidos devem ser respeitados, né? Eu não sou petista, é importante dizer, eu não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, e acredito, inclusive, que a manifestação sobre esse partido deve se dar no âmbito do respeito, né? Assim como o respeito que a gente deve ter dentro de um espaço de debate, as pessoas e os indivíduos. O que eu gostaria de falar sobre isso? Não sou uma pessoa que defenda Palocci, não acho Palocci tenha sido um bom político, uma pessoa... Não gosto dele, da ética de Palocci, tá certo? Mas nós estamos falando aqui de um processo jurídico que foi claramente viciado. A Lava Jato não foi derrubada como foi derrubada por nenhum outro motivo que não fosse o fato de que o juiz manipulou todas as formas que ele poderia manipular todo o processo. E aí, eu sou uma pessoa que acredita que as coisas têm que ser dentro do espaço da lei, corretas, justas. E, infelizmente, ele tem o direito mesmo de fazer esse questionamento. Né? Porque se o processo foi todo viciado, ele tem esse direito. É claro que tem que ser reavaliado se ele tem mesmo direito ou não tem, se deve sair ou não deve sair do processo, mas ele tem esse direito como cidadão, como qualquer cidadão, inclusive, tem de questionar dentro do fato de que nós estamos nos referindo a um processo que
absolutamente ultrapassou todo e qualquer respeito à nossa Constituição, à nossa legislação, aos processos mínimos de direito à defesa. Então, enfim, ele vai recorrer, é um direito dele, né, e que ele exerça esse direito. Chicão. Bom, ele estava até sumido, né, Lewandowski, fazia tempo que ele não aparecia. Ele tem razão de reclamar isso aí. Qual dos dois tem razão? Palocci. Palocci. Palocci tem razão de reclamar o que está reclamando. Eu estou falando do Lewandowski, que fazia tempo que ele não aparecia, e agora ele apareceu dizendo que não, que não tem direito. O Palocci não é nem um burro, ele foi escolhido a dedo, ele é de primeira qualidade, cara inteligente, economista, ele caiu como uma luva ali. O problema dele foi a delação premiada. Se ele tivesse ficado calado, os bens dele agora seriam liberados tranquilamente. Só que ele falou demais. Eu concordo aqui com a nossa amiga, quando ela diz que e eu acho até que a autoridade maior aqui entre nós para falar é o Dr. Carlos, que entende mais de justiça, mas nós estamos acompanhando as coisas, a gente vê. Realmente houve alguns erros, como eu acredito que quase todo processo judicial existe erros, existe alguma falha, que é feito por homens, se é feito por homens, existem falhas. Mas se existiu isso, houve essa parcialidade do Moro tão grande, por que recursos, dinheiros que foram retirados do país por atos de corrupção foram devolvidos ao país? Se foi repatriado esse dinheiro e nada disso é verdade, por que não devolvem esse dinheiro? Eu fico pasmado pensando nisso. Por quê? Se tudo isso é mentira, por que o dinheiro vai ficar aqui? Por que ele não é devolvido? Entendi. Então. Bom, eu não me lembro de ter ouvido falar do nome do Palocci em nada que fosse bom. Só escândalo, notícia de corrupção, enfim. Eu acho que se a justiça desbloqueou alguns bens do ex-presidente Lula, até o doutor vai poder falar melhor a respeito, eu acho que abre-se o precedente jurídico e aí cabe discussão. Pelo menos é o que eu acho. Mas, sinceramente, é um nome que eu não me lembro de ter ouvido em nenhuma situação, em nenhuma notícia, uma notícia boa de um projeto de lei ou de algo que tenha sido construído, dado para o povo e nada onde figurasse o nome dele, só em escândalo. Então, é redundante dizer, eu acho que não tem direito a nada. Se roubou do povo, deveria sim ser devolvido para os cofres públicos e ponto final. Assim como todos, se comprovada a origem ilícita, simplesmente devolve o patrimônio para o povo, porque é do povo. Agora, com relação a esse cara, nem mais nada a dizer, né? Então, Carlos, por que pode para o Lula e não pode para o Palocci? O que o Palocci pediu aí foi o artigo 580 do Código de Processo Penal, que é chamada extensão de benefício. A extensão de benefício é quando um réu adquire um benefício na justiça, dentro daquele processo, por exemplo, uma soltura, né, uma devolução de bens, e aí existe outro réu que está nas mesmas condições, na mesma situação, né, acusações do mesmo crime. E aí ele teria direito, pelo artigo 580 do Código de Processo Penal, à extensão de benefício. E aqui, respondendo o que todos os colegas aqui questionaram, de forma bem clara, é o seguinte: o processo do Lula, o do Triplex, por exemplo, que agora foi extinto por prescrição. O que é extinção por prescrição? Não quer dizer que ele é inocente, não quer dizer que ele deixou de fazer o crime. A prescrição simplesmente é porque é necessária, existia a prescrição no direito, porque um cidadão não pode ficar com aquela espada da justiça todo o tempo sobre sua cabeça, sem saber se um dia vai ser condenado ou não. Por isso que tem que ter a razoável duração do processo. No caso do Lula, ele foi condenado pelo Moro, em primeira instância, na Justiça Federal, lá daquele tribunal lá de Curitiba. Depois ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal, aí já é um colegiado de magistrados que reanalisa os autos e as provas dos autos. E aí ele foi condenado novamente, inclusive o TRF aumentou a pena.
do Lula. Depois foi para o STJ, onde não se examina mais provas, examina-se mais a questão processual, legal. Se houve alguma ilegalidade, ele foi condenado também. Depois foi para o STF, onde já não se analisa mais legalidade, se analisa se houve alguma violação à Constituição, questão processual. Ele também foi condenado. O que aconteceu com o Lula foi o seguinte: em sede de embargo de declaração, que é o maior absurdo que já aconteceu no direito processual penal brasileiro, porque o embargo de declaração é o seguinte: tem a sentença dizendo que aquela pessoa é inocente ou é culpada. E aí, por exemplo, culpada, no caso do Lula. Aí a defesa entra com embargo de declaração. O que é que isso quer dizer? Embargar a sentença para o juiz, no caso, o ministro, esclarecer alguma obscuridade, alguma contradição que ficou dúbia naquela acórdão, que é a sentença de tribunais, se chama acórdão. E não tem o embargo de declaração, não tem o poder, digamos assim, dentro dessa fase processual, de reverter a sentença. Não tem o poder de reverter o acórdão no tribunal. E no caso do Lula, simplesmente rasgaram a Constituição e reverteram uma condenação, não é absolvição, mas fizeram, sabe o quê? Anularam o processo desde a primeira instância. Entenda, o Lula não foi absolvido. O processo foi anulado desde a primeira instância, alegando que houve parcialidade do magistrado de primeiro grau, que eu, na época do julgamento do Lula, todo mundo sabe que eu sou anti-PT, sou anti-Lula, mas na época eu alertava: esse Moro está fazendo algo que vai prejudicar essa nação. Ele é um péssimo juiz, ele não respeita a prerrogativa de advogado nas audiências, ele não respeita a imparcialidade que o juiz deve ter em conluio com o doutor Dallagnol do Ministério Público. E por que ele foi condenado nos outros? Pronto, ótimo. Os outros viram elementos da prática do crime. Então ele estava certo, não? Estava certo. O problema é porque, vamos lá, nós temos duas questões dentro de um processo: devido, processo legal, constitucional. Nós temos a questão material, que é o seguinte: houve crime, houve, como é que eu sei ter materialidade? Tem o que é a materialidade aqui? Esse dinheiro aqui sumiu, esses bilhões aqui sumiram, então teve um crime. Tem indícios de autoria? Tem, eu tenho indício de autoria. Esse cidadão aqui tem indício de autoria, que ele recebeu a propina, que ele vendeu facilidade, que ele fez isso, fez aquilo. Isso é a questão material, para saber se houve a ocorrência do crime ou não. Mas eu tenho a questão processual, onde o juiz tem que ser imparcial, onde o juiz não pode estar em conluio com o Ministério Público. Isso tem que ser respeitado devido à ampla defesa e o contraditório. Seria terrível um juiz em conluio com a acusação. Como é que fica a paridade de armas entre defesa e acusação? Então, o processo do Lula, ele não foi absolvido, foi anulado em sede de embargos, que não poderia ser anulado em sede de embargos, foi anulado até a sentença de primeiro grau foi anulada, e o processo deveria começar do zero. O Lula ia ser ouvido de novo, as testemunhas iam ser ouvidas de novo, toda a prova colhida no inquérito ia ser contraditada novamente. Mas o que foi aconteceu? O lapso temporal foi tão grande, que a pena do crime não era tão grande assim, que prescreveu a punição, a pretensão do Estado de punir aquele criminoso. Então foi isso que aconteceu. E aqui, da questão do Palocci, o Palocci, se não fosse o Roberto Jefferson, o presidente do Brasil, por 8 anos, no lugar de Dilma Rousseff, que foi impeachmentada no segundo, nós não sabíamos se aconteceria com ele, o presidente seria Palocci. Era o homem do PT que seria o sucessor de Lula. Por isso que ele sabia tanto, né? Por isso que ele falou tanto. Por isso tanto, que ele né? sabia tanto. O Palocci, ele era, na verdade, a cabeça do PT. Era o Palocci e José Genuíno, que é um cearense de Quixeramobim. Esses dois eram a cabeça do PT. O Lula entrou como aquela figura de proletário, aquela figura de trabalhador, mas, como o colega bem falou, ele é muito preparado, o Palocci. Além de ser economista, ele é realmente muito preparado. O José Genuíno também. E ele seria o próximo presidente. Só que ele foi preso. Só que o Roberto Jefferson entregou o mensalão. E aí tiveram que achar alguém. Acharam quem? Uma pessoa que era inexpressiva dentro do partido, politicamente falando, a Dilma Rousseff. E colocaram ali, como a própria Luiziane disse aqui uma vez em Fortaleza, que elegeria até um poste sem luz. Pois o Lula conseguiu eleger um poste sem luz, chamado Dilma Rousseff, que não consegue formular uma frase completa sem fazer a população toda do Brasil rir. Então o Palocci, realmente, ele é uma potência, falando aqui em termos de pensamento, em termos de capacidade, né, de articulação, mas ele pediu aí, aí fica a questão: por que deram pulo para o Lula? Né?
a devolução dos bens, e ele, dentro de um mesmo processo, pediu extensão Mas de tá benefício. tudo não errado. deram. Tu Tá já tudo foi errado. julgado errado, já foi anulado errado. Mas aí que tá, se o né? processo foi anulado, o Estado não pode mais reter os bens daquela pessoa. Pode Tá falar. entendendo? Não, não foi anulado errado. Foi anulado porque tinha um vício no processo desde o início. Então, dizer que as instâncias depois julgaram Não, foi anulado errado, errado. elas não Só julgaram. um detalhe, doutora. Foi anulado errado pelo instrumento que foi usado. Porque Ah, o embargo não, tudo de bem. declaração Mas não tem mas condão ele- de anular um tudo processo. bem. Teria que ter sido no acórdão do Tudo bem, tribunal. entendo. Mas o que eu quero dizer é que o processo como um todo foi viciado. Então, absolutamente qualquer tipo de julgamento moral ou jurídico que a gente faça sobre um processo que, na sua base, colhe provas da forma como foram colhidas, é qualquer julgamento de caráter opinativo. Porque, na verdade, desde o início, a semente do processo como um todo estava errado. Até o acórdão. Estava a partir do errado. momento que o acórdão confirmou, E e aí aí eu vem queria- o embargo não tem o poder processual, constitucional, de anular o processo mais. Foi totalmente errado. E a outra coisa que eu queria dizer é que, novamente, a gente está caindo no machismo. Dizer que a Dilma, que é uma economista formada por uma universidade do calibre que Dilma se formou, com uma militância política, aquelas coisas, é um poste sem luz? Não, ela não Por pode favor. ser luz, Não, não. peraí. Ela, Não, ela não, nem agora- poste, não, nem não, luz. agora eu como Aquela mulher, A não. mulher que quer estocar vento. Ô, Marina, A mulher quer estocar Marina, vento. como mulher, não, como mulher, me desculpa, você realmente... A Dilma é uma anta. Perdão. A Dilma como uma chefe do país. Claro, e você claro tem que via e orgulho era. vendo Eu a tenho forma como ela orgulho, fala, tenho vendo orgulho tudo. de uma mulher como ela, Sério? que sofreu a tortura que ela sofreu. É a mulher que história matou de gente. militância Ela matou que ela gente. Tem a Ela história de explodiu militância gente. Ela que ela explodiu. tem. A militância dela era com a arma. história de Era com militância que ela metralhadora, era tem, com de luta bomba. pela democracia nesse país. Com bomba. Uma mulher que Com se bomba. formou numa universidade em economia, extremamente inteligente, e sobre estocar vento, é preciso explicar, inclusive, que isso é possível, porque a No energia compressor da eólica borracharia. é possível No compressor ser da estocada borracharia. No cientificamente. compressor da borracharia. É Então, possível. assim, a gente julga, muito fácil julgar a mulher, mas vamos falar do Roberto Jefferson, que você estava citando? O que é aquele homem? Aquele homem é o homem que Quem foi aquele derrubou o homem no maior país? esquema de corrupção da história o do quê? Brasil. O que ele é? É Ele um é herói. honesto? Ele é um Ele é herói. honesto? Ele teve peito para Nossa, derrubar que honestidade o maior daquele homem. esquema de corrupção Extremamente da história do honesto. Brasil. O Extremamente Brasil honesto. passou por uma pandemia, Extremamente podendo honesto. ajudar Vamos os seus lá, não, cidadãos, peraí. porque o Não, PT vamos não lá, estava vamos mais- lá. Ei, Carlos, beleza. Mas aqui, Marina, tenha calma. A gente estava falando de honestidade, a gente estava falando só de capacidade. Não. Entendeu? Mas Ninguém- eu acho ela até capaz, porque... e eu tenho direito de achar ela capaz. Não, e com ela não certeza. pode ser chamada de um poste sem luz só porque eu tô afim de chamar uma mulher de poste sem luz, ou porque ela tem uma diferença partidária comigo. Que desrespeito! Reclama com a Que Luiziane, que foi quem criou a expressão. uma presidente. Reclama com a Luiziane. Errado. Foi errado da parte da Não é Luiziane fazer essa presidente expressão. não, sabe por quê? Foi Porque errado a Luiziane usar essa porque expressão. A Dilma conseguiu assassinar Tá certo? até É o errado. português. Sabe Agora, por quê, é Jaque? errado A chamar Dilma uma disse- presidente do país como o senhor está A chamando. Dilma, a anta Isso Dilma, é machismo. ela é uma anta, minha Isso querida. é machismo. Ela é Anta uma você. anta. Ela, Anta me você. respeite. Vamos lá, Você vamos lá, respeita vamos lá, vamos Me lá. respeita. Parou, Respeitando cadê ela. minha sirene? Cadê minha sirene? Ó, calma. Ô, Marina. Marina, tem calma. Peraí. Marina, calma. Calma, Ó, Marina, calma. Vai, eu Chicão, penso, fala. eu penso o seguinte. Peraí, Carlos. Roberto Jefferson. Roberto Calma aí, Jefferson, ele teve um papel importante, e tanto que ele é o seguinte, ele se acusou. Ele entregou, Sim, ele entregou, o mas mensalão, sim entregou, mas né? ele só não entregou os companheiros. Ele disse Direto, o seguinte, eu recebi e fiz a divisão. Para quem? Não, aí é com vocês. Quanto ao caso da Dilma, a Dilma, você vai me perdoar, você encontrar uma pessoa como a Dilma e relatar, isso não é ser machista. Não é ser machista. Eu não posso dizer que a Dilma é a inteligência superior, que a gente sabe que não é. A Dilma não conseguia fazer um discurso. Uma conta simples, ela não Discurso. conseguiu fazer. Isso não é ser machista dizer isso. Isso aí é uma realidade. Uma formação Quantas acadêmica que ela mulheres tem. de primeira qualidade Uma nós... formação acadêmica que aquela Ela mulher pode tem. ter, calma. Ela pode ter, mas Deixa eu olha, terminar, depois eu volto pra quantas você. mulheres de primeira qualidade nós temos do Brasil, no mundo. Inclusive eu mando um alô para as que trabalham comigo, que são de primeira. E a Dilma, ela foi um apêndice disso aí. Falar sobre isso não é ser machista, de jeito nenhum. É uma realidade. Eu Mas vi me chamar cada de machista absurdo. é crime, viu?
e vai responder por isso, injúria de difamação. Chamar de machista, vai responder. Por me chamar de machista e por me chamar aqui de Carlos, agora eu vou dizer, que isso? A gente tá no meio de um debate. Eu não desrespeito ninguém, eu não desrespeito ninguém. Você tá pegando corda. Eu não desrespeito ninguém. Eu acho que nós devemos nos desarmar. Nós devemos nos desarmar. Nós estamos discutindo ideias. Não, sem desrespeitar ninguém. Lembrando que nós estamos sim discutindo ideias, e Marina, eu como mulher, assim, sabe, de verdade, eu acho que no caso aqui nós não estávamos falando se ela é mulher, se ela é homem, eu estava falando de uma posição que ela ocupou, né, e que sinceramente eu acho que não cabe falar se ela é formada, se ela é acadêmica. A gente tem o Lula, né, que é praticamente um analfabeto, ele é uma figura importantíssima no Brasil até hoje e que fala muito bem não, presta atenção. E que ele é uma figura que realmente faz com que todas as pessoas acreditem no que ele está falando. E nem por conta disso a formação dele está em jogo. Já que a Dilma começou... Concorda com o que eu estou falando? A Dilma começou que ele é ladrão, ele é ladrão. Não, peraí, vamos lá. Você acha certo xingar... Você acha certo xingar Bolsonaro genocida? Não precisa não, ela me xingou. Eu tô aqui do lado dela. Ô, Carlos, eu tô conversando com ela. Porque você tava xingando uma pessoa. Ô, Carlos, eu tô conversando com ela. O que eu vejo assim, eu acho que essa crítica a respeito da posição política dela, ou a forma como ela exerceu o seu mandato, principalmente os célebres discursos da Dilma, isso não é referente ao fato dela ser uma mulher. É a capacidade política dela o que foi questionado. E nisso nós somos obrigados. Eu pelo menos concordo com isso. Eu acho que a capacidade de discurso dela era difícil. Não só isso. No caso em específico, doutor, sabe se eu estou enganado aqui? Pela quantidade de dinheiro que sumiu dos cofres públicos, não é um pouquinho de excesso, de ganância, exagero no que já é demais, tentar reaver algum bem bloqueado diante de tudo aquilo que já deve estar guardado, enterrado, em nome de laranja, daquele jeito todo? Porque assim, quem conhece um pouquinho da máquina administrativa e sabe dos trâmites eu já trabalhei com construção civil, vi muita coisa acontecer, muita reunião de porta fechada, em chácara, isso eu vi, não me contaram. Então assim, não é... as certinhas, as festinhas, os churrasquinhos, enfim, vi muita coisa. E principalmente o que eu vejo nesse caso, em todos os sentidos, é um grande desrespeito ao povo. Porque essa briga toda é porque um cara quer de volta um dinheiro que comprovadamente foi roubado. Isso, pra mim, é ridículo. Eu já nem... A partir daí é difícil até discutir alguma coisa em cima disso, né? Colega, eu esqueci seu nome. Theo. Meu nome é Vane Teodorovics, mas por isso que pode me chamar de Theo aqui, viu? O homem é russo. É porque a questão é o seguinte, Theo, você é honesto. Então você parte de um pressuposto, de um pensamento de uma pessoa honesta, correta. Mas não é certo dar para um e não dar para o outro. Não, vamos lá. Eu vou responder o que o Theo perguntou e respondo você logo em seguida. A questão do raciocínio de uma pessoa, você viu a declaração do Lula essa semana? Companheiro, eu vi uma maçã, coisa mais linda da Argentina, eu tinha vontade de roubar aquela maçã. Aquilo está incutido no caráter da pessoa desde criança. Roubar, pegar o que é alheio. Então um cidadão desse... Aquele discurso onde ele falou, eu não aguento mais ver o jovem tomar um monte de porrada e ir pra cadeia porque roubou o celular. Cara, como é que você vai defender quem rouba? A partir daí é difícil discutir. Porque na mente da pessoa desonesta, da pessoa corrupta, é natural o roubo, é natural o furto, é natural o peculato. Então, a partir do momento que uma pessoa condenada, como o Zé Disseu, que teve o dinheiro bloqueado, e ele vê um companheiro de quadrilha dele, que o PT é uma quadrilha, ele vê um companheiro de quadrilha dele, de associação criminosa, ter parte do dinheiro que perdeu reembolsado, o que é que ele vai usar? Não, e aí o advogado dele está certíssimo. Artigo 580 do Código de Processo Penal, extensão do benefício. Ei, um réu num processo igual ao meu, acusado de roubar dinheiro público igual a mim, pegou o dinheiro de volta, por que eu não peguei? Não, a gente já falou disso, entendemos. Amiga, eu estava conversando com você, foi cortada. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que tá difícil até ter voz aqui, né? Não, mas eu tô dando Tá difícil até ter voz aqui, então eu vou ficar na minha agora. Só respeitar. Não, você também não respeita. Eu não desrespeitei você aqui, não. Momento algum. Carlos, você não me desrespeitou? Desrespeitei ela. Ela vai deixar ela falar, cara, por favor. Mesmo que ela cite você, fica calado só um pouquinho. Na tua hora tu fala, beleza? Vai, Marina.
Começa por isso, porque toda vez que eu estou falando está sendo interrompida. Não existe respeito, né? Não existe. Mas deixando bem claro, não é porque você é mulher, ele faz isso com todo mundo, toda terça-feira. Eu não estou vendo. Na verdade, eu estou sentada no meio de pessoas com posições exatamente iguais. Não, é só pra e eu estou aqui no meio. Não é porque você é mulher. Não é por isso, não é por isso. Mas vamos lá. Né? Então, eu prefiro não comentar mais sobre essa questão, só volto a dizer. Eu acho que uma mulher que estudou quando ela é chamada de burra, tá certo? Quando ela teve o esforço, não é comparando com uma pessoa... Porque, inclusive, a pessoa que às vezes é analfabeta, embora a Lula tenha formação técnica, tá certo? Comparado com uma pessoa que é analfabeta, a pessoa analfabeta muitas vezes tem o conhecimento da terra, do plantio, e ela tem toda uma inteligência sobre aquilo ali, tá certo? Então, ela é tão inteligente quanto e deve ser respeitada tanto quanto. Eu não comparei isso. Eu estou dizendo que ela foi uma pessoa que se esforçou, que se formou numa academia difícil de economia, que tem uma trajetória política, né? Então, a gente pode criticar ela. Realmente, ela tem dificuldade de oratória. Né? Ela tem, inclusive porque uma das torturas dela foi tirando o maxilar dela do lugar, deslocando. Né? Pegou o rosto dela, foi uma das formas. O cara que ela matou nem fala mais, o cara que ela matou. Nem fala mais ele. Isso, difícil mesmo. Respeitar é uma coisa muito difícil nesse mundo. E aí, que ela passou por esse processo todo, e ela realmente tem uma dificuldade de oratória, mas isso não torna ela uma pessoa burra, ou uma pessoa que é um poste apagado, ou qualquer coisa do gênero. Pessoas não são isso. Pessoas não podem ser tratadas assim. Então, quando a gente trata dessa forma, qualquer tipo de pessoa, além do mais uma pessoa que exerceu a presidência, entendeu? E que a gente viu o processo como foi, inclusive agora, com o ministro do Supremo, né, reconhecendo que o processo foi um processo de caráter político e não jurídico, né, a gente não pode tratar essa pessoa com desrespeito. Não pode. Mas quando é do partido opositor, pode. Que desrespeito? Há uma pessoa que está matando muitas, que é responsável por uma política de morte? Aí tem a justificativa, isso. Aí é fascismo. Aí, vou elogiar Hitler, é bem diferente o nível. A gente não compara uma coisa com a outra. Compara Hitler só se for com Lula, né? Só se for com Lula. Você está vendo o número de mortes? Você viu alguma vez tá vendo o Bolsonaro mortes? Você está vendo esse presidente da República? Você está vendo esse presidente da República defender que crianças não se vacinem? Claro que não, para matar as crianças. Ele está defendendo isso. Não, para matar as crianças com a vacina. Com a vacina? A vacina mata a gente? Essa aí mata e muito. A ignorância não dá para mim, não. Essa aí mata e muito. Vai, Chicão. Para encerrar esse assunto, o Theo falou aqui que o Palocci, ele praticamente não ouvia falar e tal, e quando viu falar foi de escândalo. Porque o Palocci ele foi colocado para ser exatamente aquela figura, um cara inteligente que sabe o que faz, aquela figura que fica por trás de tudo, fazendo as coisas. A Dilma, ela foi colocada, aí vem aquela história que a menina se empolgou, não foi o doutor Carlos que falou, foi a nossa loura dos buracos de Fortaleza que se empolgou e disse que elegia um poste sem luz. Ela ia ficar nesse espaço para que o Lula voltasse. Só que ela foi abandonada pelo Lula, por quê? Porque ela tentou andar pelas próprias pernas e terminou fazendo besteira. Essa que é a verdade. Então eu não vejo essas inteligências, esse preparo todo na Dilma, sinceramente. E aqui não tem nada de machismo. A Margaret Thatcher até hoje entrou para a história inglesa. Política mundial, Margaret Thatcher, então, primeira-ministra da Inglaterra. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Porque ela falou do desrespeito por ela ser uma presidente, né? Por ela ter sido... Não, ela falou por ser mulher. Não, ela falou também disso. Ela falou a partir por isso do que momento. Eu até falei, é certo falar o genocida, então, já que o problema é esse, A partir do momento em que uma pessoa, seja homem ou seja mulher, se predispõe a concorrer a qualquer cargo público, ele já sabe que a vida dele vai estar exposta. Ele vai ser julgado, vai ser criticado pelo que ele faz. Todas as pessoas são responsáveis por suas ações. Então, se eu tenho, infelizmente, se eu tenho uma presidenta que ensacava... Não, rapidinho, por favor. Que ensacava... Por favor, não vamos falar presidenta, não. Eu vou lhe explicar por quê. Não, eu falei... Falava, né? Eu falei, exatamente. Eu vou lhe dizer por quê. Entre aspas. Para o telespectador entender. Se a palavra presidenta existisse como feminino de presidente, então eu teria adolescente e adolescenta. Exato. Presidente, adolescente,
para ambos os gêneros. É uma maneira de deturpar a nossa língua. E ela era presidenta, ela nunca foi presidente. Ela era presidente, pelo menos para mim não. E o que ocorre? Esse tipo de linha aí termina sendo esquecido, o que fez, com esse tipo de defesa. Esse tipo de defesa. Você fala alguma coisa, não, porque você é machista. O Brasil está assim. Essa história das vacinas, só rapidinho para encerrar, quem faz a vacina diz que não se responsabiliza, né? Se acontecer alguma coisa, nem me procure, que eu... Como é que você faz um remédio e tu não te responsabiliza pelo aquilo que tu vai dar para uma pessoa? Não garante a eficácia. Eu não entendo. Segurança zero. É feito para o povo não entender. Benedito Spinoza, certa vez ele disse o seguinte: a principal atividade de um ser humano é tentar aprender a entender, porque entender te faz livre. Quem entende é livre. E tudo no Brasil já começa por aqui, ó. As palavras que o Lewandowski usou para negar o Palocci, só o doutor Carlos entende. Só quem é da área jurídica. Não é feito, nada é feito para o povo entender. Então esse é o nosso Brasil. E quando o jurista entende, não faz sentido juridicamente. Isso aí. Vamos para o próximo tema, que esse aqui já deu muita coisa, não foi? Então vamos lá, próximo tema. Esposa de André Valadão, pastor André Valadão, quer proibir barriga de fora. Cássia Valadão, esposa de André Valadão, pastor da igreja Lagoinha, fez um longo desabafo em seu Instagram sobre mulheres e adolescentes que usam roupas que deixam a barriga de fora ou mostram parte do bumbum e seios. Ela criticou essa forma de se vestir e disse que vai proibir que as mulheres entrem em cultos vestidas assim. Segundo ela, esse tipo de vestimenta desperta o desejo dos homens e chega a ser perigoso, pois instiga os pedófilos. Tem um vídeo aí, vamos ver a fala dela? Tem. Gente, homem mais velho olhando para mocinhas, vocês não têm noção, desejando. Credo, gente. Então, cobre a bunda, menina, sabe? Cobre a barriga. Não mostra o peito. O peito você vai mostrar pro seu filho quando você for amamentar. O peito você vai mostrar pro seu marido, sabe? Não tem que ficar mostrando seio, mostrando coisa que não deve, gente. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E depois de ser casado, templo do seu marido. Não é templo de todo mundo, não. Templo de homem casado, de velho, de jovem, de menininho. Então, eu vou proibir na minha igreja, a galera da mídia. Inclusive, outro dia o André ligou no meio de um culto e falou: olha, para de filmar, tem umas meninas assim, assim, assim na igreja, mostrando a barriga. Não filma. A gente tem que proibir, que vai filmar a igreja e as mulheres com a barriga de fora. Meninos, se vocês estão namorando, as mocinhas que amam mostrar essas coisas, gente, fica mais esperto. Fica mais esperto quem está namorando também, quem você vai casar. Marina, começarei com você, a mulher entre os homens. O que você achou dessa fala aí? Volto a dizer, questão de liberdade religiosa. As pessoas dentro da sua igreja vão decidir como se devem vestir, como não devem se vestir, como elas querem praticar a sua religião, a sua fé, se querem estar sem camisa, se querem estar com camisa, se querem estar vestido. É uma questão tão específica da sua fé, do seu templo religioso, do lugar que você cultua, para ser acordado entre as pessoas que vivenciam isso, que eu não sei nem como é que a gente debate isso. Assim, não vejo nenhuma necessidade da gente fazer uma discussão se não é algo que é determinado para uma lei geral do país. Porque aí sim estaria infringindo, né, a liberdade dessas pessoas. Mas em cada uma das suas igrejas. Você acha eu, Marina, acho de mau gosto. Eu, Marina, acho de mau gosto. Eu, Marina, trato meu corpo de outra forma. Eu lido com meu corpo de outra forma. Eu não iria numa igreja com uma roupa curta. Mas né? o que você acha da fé que é meu e da fé da qual eu me oriento e me guio. É pessoal. Sim. Exatamente. Né? Agora, se ela lidera um culto, e aí dentro do culto que ela lidera, as pessoas, de uma forma coletiva,
né, concordarem que deve ser assim ou daquela outra forma, e é uma coisa dessas pessoas dentro do culto delas e da orientação religiosa delas. Eu, Marina, não tenho absolutamente nada a ver com isso. Decidam entre si. E quem não concordar, ou quem não gostar, busque outra religião, outra fé, outro espaço. É uma questão individual das pessoas que estão ali vivenciando esse ato, que é um ato coletivo, mas elas podem ter o direito de se manifestar dentro desse ato da forma como elas acharem melhor. E eu não tenho o direito nem de opinar sobre isso. Ticão. Eu acho que é mais ou menos com aquela história de na minha casa mando eu. Não só ela, eu acho que qualquer religião tem o direito de ter as suas normas. Se você quer participar daquela religião, você tem que se adequar com as normas, com os preceitos daquela religião, e não é só religião não, é de qualquer coisa. Tem lugares que você não pode entrar de bermuda, você não pode usar camisa cavada, e você tem que se adequar. Eu achei só um exagero dela aí, quando ela disse, pois instiga os pedófilos. Não é só os pedófilos, tira a atenção de todo mundo, das mulheres e dos homens que estão ali para cultuar o seu Deus, para orar, para rezar. E ver esse tipo de atitude. Você quer ir desse jeito, vai para balada, vai para praia, mas eu acho que igreja você tem que ir com respeito. Até antigamente se dizia, né? Essa é a calça e a camisa da missa, né? Pois é, a roupa da... Mas a sua igreja proíbe, pelo menos, pai? Assim, chegando lá na tua igreja. Não, eu sou católico. Tá mostrando um sou pouquinho católico, a barriga, ela não entra? Eu sou católico praticante. Isso depende do padre. Tem um padre que não ministra a comunhão, a Eucaristia, para quem vai só de coisa. Tem outros que não ligam. Só para assistir. Muito. Não estou falando de não, eu nunca vi nada não, mas o padre tem direito, como ela tem direito, ela tem todo o direito de ir no templo dela, ou nos templos em que eles comandam, dar esse tipo de norma. É uma questão de respeito. Theo. Eu acho que é uma falta de bom senso, né? Ir à igreja com uma roupa que não esteja apropriada. Afinal de contas, não é festa. Ou falta bom senso, um pouquinho de ética, de etiqueta nisso. E com relação à decisão dela de proibir, bom, se a igreja é dela, se ela é a dirigente, né? Ela que responde pela igreja, ela está à frente, ela tem o direito sim de estipular as regras dela. Como disse Chicão, na minha casa mandou eu, né? Então, eu iria à igreja dela sim, tranquilamente. Eu acho que não é lugar para ir se exibindo demais, né? Roupas extravagantes demais. Bom, extravagância não, os casamentos são bonitos de ver, mas eu acho que a sensualidade tem lugares para ser exibida que não uma igreja, né? Eu acho que eu concordo com a postura dela, sim. O doutor Carlos, ele é pastor, né? E a gente sabe que a igreja evangélica, vocês abrem as igrejas, né? Cada um tem realmente, né, as suas ordens e tal. Enfim, mas antes até de falar com o Carlos, eu quero só lembrar uma coisa. Essa senhora que apareceu, ela é esposa de um pastor bem midiático, bem famoso realmente, né? Que hoje, se eu não me engano, não mora mais nem no Brasil. É de Minas Gerais, hoje cresceu tanto, fez até o cartão de crédito deles, né? Hoje está assim, uma coisa muito grande mesmo. E chegam muitos artistas, muitos famosos, né? Que fora da igreja cantam músicas que não condiz com a igreja, né? Realmente vestem as roupas, aquelas roupas bem extravagantes, fora, né? E assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Por ser tão amigo de vários artistas também, né? É estranho. É amigo, recebe na casa, não sei o que e tal, mas na minha igreja não recebo. Se a igreja é um canto para se ensinar, né? Para se educar, para se evangelizar, por que não receber e evangelizar lá? Por que negar? Eu só não entendo isso. Só isso. Carlos e Bolsa. Jaque, é motivo de tristeza grande para mim. Como você disse, eu sou pastor presidente de um ministério. E a igreja é um local que você que está me assistindo agora, venha como estiver. Quem tem que fazer um exame de consciência e um exame de, peraí, o que é que eu estou pregando, é o pastor dessa igreja, dessa moça.
Porque ela disse aí no vídeo dela, porque o André, que é o marido dela, Parece né? daqui ela tá preocupada, com Deixa eu medo, sei lá, pronto, com ciúmes. Não, ela disse assim, não é isso não. Ela disse assim, Parece. olha, mas deixa eu lhe explicar, eu sou desse meio e entendo perfeitamente. Ela disse assim, porque o André um dia desse disse, no filme não. Meu irmão, se você é pastor de um ministério, duas coisas eu quero te dizer. Porque tem uma mulher com uma roupa curta, e essa mulher está sendo tratada de forma diferente, você já tem que observar com os membros da igreja por que estão tratando de forma diferente. Porque o visitante tem que chegar, tem que ser respeitado. Segundo, se aquela pessoa não é mais visitante, já está na sua igreja há 6 meses, já está na sua igreja não, que a igreja é de Jesus, está no seu ministério há 6 meses, está no seu ministério há 1 ano, e continua vestindo essa mesma roupinha, o que é que tu está pregando? Talvez você esteja pregando a mesma coisa que tu prega para tua esposa, que coloca no Instagram dela foto de biquíni, que coloca no Instagram dela foto com roupinha de academia, de malhar, atochadinha. Talvez você esteja pregando para o pessoal do ministério a mesma coisa que você prega para essa sua esposa aí, que fala agora que não quer ninguém, vai proibir, ele não pode proibir nada, a igreja é um local público. Eu não posso proibir a entrada de ninguém dentro da igreja. O que eu posso fazer é como o pastor Marco Feliciano fez em um culto, inclusive ao céu aberto, culto campal, mas 2 lésbicas inventaram de perturbar o culto como? Subindo, como a gente chama aqui no Ceará, na cacunda, né? Subindo no ombro de outras 2 pessoas e ficaram se beijando assim de uma forma realmente sem ter para quê. E aí o pastor Feliciano deu voz de prisão, elas foram presas, flagrante, entraram com processo contra ele, perderam o processo. Então, igreja é um local público, desde que a pessoa vá para assistir o culto, como a Jaque diz, um local de aprender, um local de ouvir a palavra de Deus. Então, não posso proibir a pessoa, a não ser que a pessoa esteja nua, porque a pessoa está cometendo um crime de ato obsceno. Aí é outra coisa. Não pode ir ao canto também, aí né? Não pode ir para, né? Não é para ir para canto nenhum. Mas uma pessoa porque está com a barriga de fora, aí quer dizer que, vamos lá, o prédio onde a igreja se reúne é mais santo do que a tua casa. O prédio onde tu se reúne, tu só se comporta com santidade ali dentro. Quando tu vai na praia, tu não se comporta. Tu vai e bota o biquinizinho, tira foto e bota no Instagram, porque essa moça eu não conhecia ela. Não conhecia. O André Valadão eu conheço porque ele tem louvores belíssimos, realmente, letras profundas, realmente, certo? Então eu conheço, inclusive estive na igreja lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na igreja lá para conhecer. Ele fez algo que eu não concordo nessa igreja do pai dele, ele pintou tudo de preto, né? Parece que não leu a parte da Bíblia que fala que as trevas não suportam a luz. Aí você entra na igreja, é falta de ar, é toda preta, parece uma boate. Mas eu não conhecia essa moça, e hoje eu tive a curiosidade, por causa desse tema, de entrar no Instagram dela. Eu nem sabia nem o nome dela. Aí fui pesquisar no Google, esposa André Valadão. Aí apareceu o nome, aí fui entrar, e para minha surpresa, a mulher de biquíni. E para minha surpresa, a mulher colocando foto de biquíni, de frente, de lado, de trás, de todo jeito. Não pode, Carlos. E aí, o quê? Não pode. Não, biblicamente não. Biblicamente não. Mas ela não estava dentro da igreja. Não importa. É o isso que eu estou mesmo. dizendo. Não, mas é o que eu estou lhe dizendo. Aqui eu estou falando para crente. Nesse eu não caso, falando, eu também defendo que é eu não direito tô, dela. não, É, é direito dela. Com certeza. Desde que ela não Não vá, pode por desde que ela quê? não Não vá pode por cobrar, quê? desde que ela não vá cobrar dos irmãos da igreja algo de forma hipócrita. Sim. Porque a hipocrisia é eu dizer não adultere e eu trair a Janaína. É eu dizer não roube e eu pegar o dinheiro de uma pessoa, o dinheiro que não é meu. Então isso é hipocrisia. Então no momento que eu chegar aqui e dizer, não, o homem não pode andar, sei lá, embriagado. Não pode beber para se embriagar, isso é pecado. E aí você passa e me vem embriagado. Isso é hipocrisia. Então, a partir do momento que ela tem coragem de gravar um vídeo, de abrir a boca para dizer que vai proibir algo que ela não tem esse direito, nesse poder, de uma pessoa entrar no local público, que é a igreja, porque está com a barriga de fora, aí eu quero dar um conselho para você, que concorda com ela igual a mim. Eu também concordo com ela, tá? Eu estou falando aqui da hipocrisia, eu concordo com ela. Não é correto, nem dentro nem fora da igreja. Porque o apóstolo Paulo disse, morrer é lucro e viver é Cristo. Isso aqui não pode, Eu tenho que viver de todo jeito. Essa aí tá leve. Tem de biquíni, tem a dela de biquíni. Ah, é? Então não, assim, não sei. então assim. Não sei, tá dizendo. Eu não sei, não sou eu. Tirou aqui o meu. Mas aí. Não, mas eu entendi, ele tá falando aí da o problema hipocrisia. tá no André Valadão, que deixa a mulher dele fazer isso aí.
Rapaz, é em isso. nome Ó, da É a igreja, mulher dele em que nome tem da que igreja. deixar, É gente. isso aí, eu acho, Em eu nome da acho igreja, sim, não, eu em acho nome da que se igreja a não poderia mulher deixar, dele quer botar foto de biquíni, ela bota. Eu só acho também hipocrisia, eu acho mesmo, de verdade, essa falação aqui de dizer que dentro da minha igreja não pode mostrar barriga, não pode short. Eu acho muita hipocrisia. Permita só Principalmente finalizar. pela essa coisa midiática que eu falei, das amizades. Me permita só não para sei o quê. finalizar. É hipocrisia quem vai e mudar, ela faz isso para ser midiático mesmo. Então, nós estamos aqui mas debatendo. ela vai se queimar Exatamente. ela vai se queimar com o povo de Não povo estaríamos evangélico. falando dela, certeza. Agora o que acontece é o seguinte, duas coisas eu quero falar para finalizar. Você que está assistindo, vá da forma que estiver. Se você estiver drogado, vá para a igreja. Se você estiver alcoolizado, vá para a igreja. Se você estiver com a barriga de fora, vá para a igreja. É lá que você vai encontrar paz para sua alma. A confusão continua aqui. Vocês têm noção. Ei, vamos continuar. Vamos com mais polêmica. Esse daí é polêmica. Tá em todas as redes sociais, na internet, tá todo mundo falando disso. E eu quero saber a opinião de você que está em casa e deles aqui também. Vamos lá. Nazismo deve ser proibido e o comunismo também, pois se o nazismo matou 6 milhões, o comunismo já matou mais de 100 milhões. É uma frase do Adriles Jorge. Sobre essa história aqui, gente, do podcast, né, aqui do Monarca, que ele realmente defendeu a criação de um partido nazista. O apresentador ele já foi desligado do canal após essa repercussão negativa, né, da fala dele. E aí, comentaram, todo mundo veio comentar e durante o programa Opinião, a Adriles falou isso, né, que a fala do Monarca ela foi infeliz e que o nazismo deve ser proibido. Além disso, o comentarista ainda comparou com o comunismo, que é tão perigoso quanto. O nazismo deve ser proibido, o comunismo também, pois o nazismo matou 6 milhões e o comunismo já matou mais de 100 milhões. O que você acha dessa comparação, Marina? Na comparação, não vou nem entrar nesse quesito, porque, pelo amor de Deus... Aliás, na verdade, acho que a gente não... Novamente, eu não sei por que a gente vai comentar uma informação, uma notícia dessa de um cara, inclusive, que foi desligado, perdeu o patrocínio, por falar uma coisa tão absurda e tão ridícula quanto defender a criação de um partido nazista nesse país. Né? É inadmissível. É inadmissível, inclusive, né, qualquer tipo de fala nesse sentido. A gente está em 2022. Não é possível que o mundo continue sendo movendo a ódio. Sinceramente, é algo que eu não consigo entender. Não entra na minha garganta. Então, assim, eu prefiro nem dar palco, sabe? Nem dar palco para uma pessoa que é capaz de ser ignorante nesse nível. O nazismo foi um regime terrível na história mundial. E que não tem igual, não tem esse quadro comparativo. Tá certo? Mesmo nos períodos onde o comunismo tem errado ou acertado, não se compara. Tá certo? Com o que eram as câmaras de gás. Né? Aí a gente passou, inclusive, debatendo aqui esse programa de hoje sobre liberdade religiosa, sobre liberdade das pessoas se organizarem. Né? O nazismo foi diretamente um ataque a um determinado povo e sua religião, né, num determinado momento histórico, por interesses econômicos específicos de Hitler. Né? E do grupo que ele fazia parte, e de uma Alemanha que vinha aí de um processo de guerra, com problemas econômicos enfim. E aí eles resolveram achar um inimigo e culpar esse inimigo e queimar esse inimigo em forno. Então, uma pessoa que defende isso não é gente, é monstro. É monstro. Né? Então, eu não tenho nem que analisar isso. Isso não é para ser analisado, isso não pode nem voltar a ser pensado ou discutido. Não se pode ter tolerância para esse tipo de fala. Chicão. Eu acho o seguinte, eu acho que deve ser discutido, sim. O nazismo, ele ainda existe por aí. Países mais evoluídos culturalmente, existe o nazismo. Ele pode ser velado, mas ele existe. O nazismo não foi nada mais do que um crime. Um crime. Quando você se acha melhor do que uma pessoa, e essa pessoa tem mais dinheiro, tem mais influência do que você, o que é que acontece? Termina matando aquela pessoa.
Foi o que aconteceu. O nazismo foi isso. O nazismo, os judeus eram donos de fábricas, donos de bancos, e a turma do nazismo fez isso. Se apoderou de tudo e matou 6 milhões. O comunismo é uma ideia, foi um sistema de governo, matou também um bocado de gente, mas não foi crime assim específico contra um povo. Foi situações que vieram se acumulando, porque o comunismo está aí há muito tempo e o nazismo, graças a Deus, foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Para a história do mundo, história geral, o nazismo foi pouco tempo. Foi uma loucura. Mas esse rapaz aí, ele não é monstro, não. Ele não é monstro, pode ir atrás, que ele estudou, ele tem vários. Ele se formou como a Dilma. Tem monstro que estuda. Tem até jumento que estuda. Então, pode ter certeza, tem vários igual a ele que defende. Ele diz aí, não estava bêbado. O que é o bêbado? É o inconsciente aflorando. Está na cabeça dele o tempo todo. Theo. Eu acho uma imbecilidade sem tamanho defender um tipo de regime que levou à morte de pessoas. Eu não consigo ver lógica nisso. Por que não tenta defender algo que seja construtivo? Defender nazismo? Defender algo que causou a morte de pessoas? E o que você acha dessa comparação? Assim, na verdade, isso aí é muito óbvio, realmente, né? Isso aí é óbvio, claro. Mas, assim, a gente pegou mais essa ideia aqui para ter esse comparativo. Assim, o que você acha dessa comparação comparativo do político nazismo entre esses sistemas? E comunismo, Olha, o comunismo, até onde eu sei, já levou realmente milhões e milhões à morte, seja por fome ou desemprego e tudo mais. Eu não sei de nenhuma nação que tenha prosperado com esse regime de governo. Então, assim, se dá para comparar os dois, olha, não ficam tão longe um do outro, não. Se são coisas que fazem o povo sofrer ou morrer, eu concordo com a comparação, sim. Eu acho que não dá para defender nenhum nem outro. Se não funcionou em nenhum lugar do mundo, por que funcionaria ou por que deveria ser defendido? Enfim, tem que se respeitar a opinião do monarca. Eu acho que ele tentou ter aí os 5 minutos, 10 minutos de fama dele, conseguiu, mas de uma forma que vai ficar marcado como mais um idiota. Só dizendo que a gente tem o caso da China, que é um caso de economia de sucesso, e nós temos a beleza dos médicos cubanos que salvam vidas no mundo inteiro, em larga escala. Agora eu vou discordar, plenamente. Ô, Chico, só um pouquinho que foi para mim. Assim, os médicos cubanos, olha, eu concordo sim, eu conheci um pouquinho desse programa Mais Médicos, e o que eu vi foram cubanos que não querem voltar de jeito nenhum, para não voltarem para lá. Com relação à China, olha, o que a gente estuda parece que não é bem assim. Eles têm uma economia muito forte. Sim, é um dos países mais populosos do mundo, se não for maior, eu não tenho certeza. Só perde para a Índia. Obrigado. Tem uma população imensa, claro que eles têm um poder econômico, uma força de trabalho, eles têm uma filosofia de vida diferente, eles pensam coletivamente, só que eles trabalham realmente muito. Isso deve ser observado, eles trabalham demais, inclusive, né, trabalho escravo. As jornadas de trabalho na China são absurdas, né, são uma loucura. Então, condições de trabalho sub-humanas, e isso é onde eu acho que defender esse tipo de comunismo é ir contra os direitos humanos, porque, vamos lá, trabalho escravo, salário ridículo, não tem como achar que isso é correto. Então, comparar com o nazismo, para mim, não tem muita distância um de outro. Eu também não acho correto, Chicão, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão morrendo de fome no nosso país, né, ao longo da história. Também não acho correto, por exemplo, a Coreia, Coreia do Sul, que é um país extremamente capitalista, as pessoas viverem muitas vezes em caixas de sapato desse tamanho, né? Agora, se as pessoas têm condições iguais de vida, né, e oportunidades iguais de vida, mesmo que elas estejam passando fome, ou necessidade, de alguma forma elas estão passando por um princípio de que ninguém é melhor do que o outro, ou ninguém é maior do que o outro, ou que ninguém tem mais direito que o outro. Não, tá certo? Desculpa, mas assim, achar que, se tá todo mundo ferrado, então tá bom. Não disse que tá bom. Melhor. Não estou dizendo que tá todo mundo... Quem se esforça mais merece, sim. Eu não falei isso, gente. Eu não falei isso, ao contrário. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que nós temos
também no regime capitalista, questões extremamente complicadas, questões de diferença social, questões de desigualdade, que são danosas e que a gente também precisa observar, né? A gente precisa melhorar enquanto humanidade. Eu não acho que o exemplo China seja um exemplo redondinho de perfeição, tá certo? Mas a gente comparar isso necessariamente com o nazismo, aí já são outros 500, né? Porque nós estamos falando de pessoas que foram mortas em fornos, né? Queimadas, viradas cinza, né? Enfim, pela questão religiosa delas, pela questão deles enquanto povo. E isso, para mim, é o que eu falo. A liberdade de um acaba quando a liberdade do outro começa, né? As pessoas andam falando muito de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, de uma forma como se eu pudesse falar qualquer coisa e tudo bem. Mas você não pode chegar e usar um microfone para defender uma coisa como o nazismo, entendeu? Olha, eu penso assim, a China é um país estranho. A China, ela é comunista para o povo, para aquele povo que passa fome, passa mesmo, é gente demais. Tem áreas da China que come calango, que come... E tem a outra área que é capitalista. É estranho. Grandes empresas, bancos funcionando, bolsa de valores. É um exemplo para o mundo essa parte. A outra ninguém fala. Essa outra ninguém fala. O chinês pobre, aquele que vive em dificuldade. Essa pandemia, o vírus, ele surgiu a primeira vez que eu vi era de um lugar chamado Wuhan. Vírus, ele habita na mata, ele habita nas florestas. E o homem traz para a cidade. Então, quando eu vi esse nome, eu pensava que era uma aldeia. Quando eu olhei a cidade é maior do que Fortaleza. Cidade cheia de prédio e tal. Isso num país comunista. É cheio de banco, cheio de... O que é isso aí? Então é assim, a China é um país estranho. Ela serve de exemplo quando você quer defender o comunismo. Mas o sistema dela é altamente opressivo para o povo. A China consegue vender produtos bem baratinho. Por quê? Porque ela paga R$2 por mês. Crianças trabalham para dar duro para poder manter a família. Então, comunismo, já que comunismo é comum para todos, a China está longe disso. Mas, Jaque, vamos lá. A comparação de nazismo com comunismo, historicamente, falando de mortes, que era o tema da reportagem, realmente é ridículo. Porque o nazismo matou 6 milhões, entre 5 e 6 milhões de judeus, como o colega bem falou, em um curto período de tempo, né? O comunismo matou 92 milhões de pessoas. Veja a diferença, 6 milhões para 92 milhões. Só na União Soviética foram 20 milhões. O comunismo, ele tornou o assassinato em massa em forma de governo, né? Aqui foi falado na Coreia do Sul e do Norte. Agora, há um mês, um jovem foi assassinado pelo governo norte-coreano. Por quê? Porque ele comprou de um traficante um pendrive que tinha aquela série da Netflix, Round 6. Então ele foi pego com esse pendrive e ele foi homicidado. Lá não é homicídio, lá é legalizado, né? O governo matou esse rapaz, executou, foi uma execução, porque ele tinha um pendrive com uma série, eu não assisti ainda, mas todo mundo aqui no Brasil que assistia, só aperta aí o play no Netflix e assiste, né? Então comunismo é isso. Eu não posso aqui adentrar a questão do rapaz que falou a frase, se ele falou, eu não sei o contexto, porque vamos lá, pouca gente sabe que nazismo significa nacional-socialismo. O nazismo era o Partido Socialista Alemão, e esse Partido Socialista Alemão, ele veio, quando Hitler quis tomar o poder, ele entrou em um local onde vendia bebida alcoólica para beber e tudo, e ele viu uma reunião de um partido, que era o Partido Socialista Trabalhista Alemão. Era o PT da Alemanha na época. O Hitler ali começou a discursar, já começou a pegar fama, porque falava bem. Ele tentou entrar, tomar o poder, não deu certo, foi preso. Quando ele foi preso, escreveu o livro Mein Kampf,
que é a obra literária dele, dizendo como é que ele quer que seja o mundo. E depois que ele saiu de lá, ele começou uma escalada, certo? De poder, aonde ele chegou ao mais alto cargo da Alemanha, no nacional, que veio do Partido Socialista Trabalhista da Alemanha, ele tornou em nacional socialista, que é o nazismo. Então era um partido de esquerda, era um partido socialista que tomou o poder e que usou o método que o comunismo usou a vida toda, em todos os países, China, Coreia, em Cuba, todos os países onde ocorreu a tomada de poder pelo comunismo foi na base do assassinato de milhões de pessoas. E aqui a única coisa que eu discordo do colega é quando ele falou que o nazismo cometeu crimes e o comunismo teria matado pessoas selecionadas. Não, ele matou o povo. Che Guevara homicidava gays como quem mata formiga. E discursou na ONU, falando que matou, matava e vai matar mais. Pobres, gays, lésbicas. Che Guevara amava metralhar esse pessoal. Ele mesmo, de metralhador em punho. Então, outra correção que quero fazer aqui, essa fama, que não é verdadeira, que data máxima venha, de que Cuba tem uma medicina fora do comum, de que os médicos cubanos são isso, são aquilo. Basta assistir o blog no YouTube de duas cubanas que moram no Brasil, e elas narram bem direitinho como é a questão da medicina em Cuba. Não tem médico para todo mundo, não tem medicamento, uma aspirina, um Doflex, não tem. Não tem para todo mundo. Sabe como é? Não, Michael Moore americano. Eu não lhe interrompi da outra vez para poder falar dessa vez. Não, tudo bem, você não vou lhe interromper. Seu. Não, tudo bem. Tá bom? Então é o seguinte. Desculpa, perdão. Não, tudo bem, querida. O que acontece é o seguinte. Vamos lá. Como é que funciona o governo comunista? Para os líderes, pronto, vou finalizar. Para os líderes, tem tudo. O filho de Fidel Castro vai para Dubai, como milionário, como se empresário fosse. O povo passa fome. O prato principal do cubano é salsicha em lata, certo? E eu esqueci agora o nome da outra proteína que eles usam. Nem carne de gado, nem carne de frango, nem carne de peixe. Pronto, hambúrguer. É salsicha em lata e aquele hambúrguer feito em química. Processado. Processado. É a comida principal do povo cubano que tem alguma condição. Os que não têm é só arroz. Carne de vaca, nem sonho. Nem sonho, um cubano não come carne de vaca. Então, assim, comunismo é isso. Por que é que os comunistas brasileiros, esse povo aqui que quer comunismo no Brasil, inclusive o discurso do Lula muito parecido com o do Hitler, né? Que vai regulamentar aí a internet, que vai regulamentar o meio de comunicação, foi o que Hitler fez. Por que esse povo, quando sai do Brasil, não vai para Cuba, não vai para Venezuela, só quer ir para Nova York, só quer ir igual o Devaladão, ir para Miami, para Orlando? Por que é? Não, só dizer que tem um documentário que é interessante se ver, do Michael Moore, chamado Cico, que ele compara justamente a questão da saúde cubana com a questão da saúde americana e mostra como é a saúde cubana para quem tiver interesse de conhecer. Era isso, eu queria dar uma dica cultural. E também dizer que nome, a gente pode botar nome bonito em muita coisa, mas não necessariamente o nome que a gente botou é aquilo que era em prática. Então, de trabalhista, o partido nazista não tinha absolutamente nada. E a base ideológica de Goebbels, daquele povo todo, não se compara em absolutamente nada com a estrutura dos partidos dos trabalhadores, que, inclusive, para mim, nem é um partido muito de esquerda, não, é um partido de trabalhista mesmo, características como foi o PDT no seu passado, é uma coisa mais de centro, por aí. Então, assim, são questões de filosofia, de base filosófica bastante diferenciada, os dois. Né? Não, o nazismo foi um nacionalismo exacerbado e o Hitler se aproveitou disso para entrar no partido e deu o golpe nos caras. Essa é a verdade, falando rasteiramente. O PT, alguns têm ideologia. Quando começou, tinha aquela turma que tinha realmente ideologia, formaram o partido junto com a Igreja Católica. E com o tempo, as serpentes que lá estavam, elas foram mostrando a cabeça. Foi o que aconteceu. Quem tinha ideologia socialista, uma ideologia séria, saiu. Tanto que aqueles que fundaram o partido, eles saíram. Aí ficou dividido. Aqueles que querem realmente o comunismo, que são capazes de ir até nas armas,
E tem aquele pessoal que seguiu a outra linha e que terminou na prisão. Esse é o PT. Gente, nosso tempo acabou. Infelizmente, eu queria pegar o contato de cada um e agradecer. Muito obrigada, Theo. O seu contato? @Vane Teodorovics no Instagram. Minha Nossa Senhora. Deixa aparecer aí, porque ninguém Mais vai... fácil, Teodoro com TH, VICZ no final. Ai, tá aparecendo Vane, aí. O primeiro nome é fácil. Então tá bom, muito obrigada. Chicão. Eu que agradeço. Eu queria agradecer, foi um prazer conhecer aqui o Russo aqui. O meu Instagram é Chicão _Santos _. Eu achava que era outro, né, Braninho? Mas tudo bem. Onde um beijo aí pra todo mundo do Fortaleza, Queria viu? mandar um beijo pro pessoal do Fortaleza que está me assistindo. Fábio, Iliana, Bruna e todos eles que estão lá. Eu sei que eles estavam torcendo para mim não me dar bem aqui, mas eu me dei certo. Boa noite para vocês. Ai, Marina. Agradecer a audiência, agradecer a você o convite, agradecer também aos debatedores que estiveram aqui comigo no dia de hoje. E dizer que a gente viva, e eu peço que a gente viva numa sociedade mais tolerante uns com os outros e com menos ódio. E o teu Instagram? Meu Instagram é o da minha agência, é Metamorfose Comunicação. Metamorfose Sem o Comunicação. cedilho e sem o acento. Ok. Vocês podem me seguir por lá. Doutor Carlos. Jaque, obrigado mais uma vez, obrigado a todos pelo debate. Dizer a você que não deixe de ir para a igreja por causa da sua roupa, vá para a igreja. E o meu Instagram é carlosrebouças.advogadocristão. E o meu, Jaque _Lima. E amanhã a gente se encontra aqui, porque amanhã tem Boteco da Jaque. Hoje foi assim, né? E amanhã é leveza, tá bom? Te encontro amanhã. Grande beijo. Tchau, tchau.